Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Mateus capítulo 21. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas da lei viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: não ouves o que estas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, e vós nunca lestes? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Jesus ele falou comigo de diversas formas quando eu li essa passagem, porque a igreja dele, a casa dele, é um local de adoração, é um local de oração, mas muitos têm tentado fazê-lo um local de comércios, um local de negócios, e Jesus ele vai inteiramente contra isso. No Antigo Testamento, uma das formas de adorar a Deus e ter os seus pecados perdoados era oferecer a Deus um dos seus primeiros animais, uma das suas primeiras crias. E o ser humano, ele começa a deturpar a palavra de Deus, ele começa a tentar ir contra a palavra de Deus. E com o passar dos anos, as pessoas elas começaram a não oferecer mais os seus primeiros crias. O sacerdote ali começou a impor que o animal deveria ser apenas aquele que estava consagrado por ele, aquele que estava ali para ser vendido e deveria ser comprado com a moeda deles. Então tinha vários animais fornecidos pela igreja. Tinha os cambistas que trocavam a moeda do povo para comprar o animal. Então a casa de Deus ela começou a se tornar não uma casa de oração ali, nessa passagem, mas ela estava se tornando uma casa de comércio. A casa de Deus não é uma casa de comércio. Não é um local onde pessoas vão ali para fazer dinheiro, para ficar ricas. E o propósito dos nossos pastores não é deixar os seus membros ricos, não é trazer prosperidade sobre a vida de seus membros, mas é cumprir a vontade de Deus, é ensinar os seus membros a fazer a vontade de Deus, é ensinar os seus membros a pregar o Evangelho, a viver segundo a palavra, a viver em santidade. Então chega de promover doutrinas humanas, chega de paletó ungido, de vassoura ungida, de terno ungido, de câmera missionária. Chega dessas coisas que não agradam a Deus, porque o propósito da igreja não é ter coisas ungidas, não é isso. O propósito da igreja é pregar o Evangelho, é expandir o reino, é levar a mensagem de Deus a toda e qualquer criatura. De uma coisa podemos ter certeza: seremos perseguidos quando fazemos a vontade de Deus. Jesus ele não estava sendo perseguido pelos fariseus pelas coisas erradas que ele fez, mas pelas coisas certas que ele fez, que causou inveja nos fariseus. Porque Jesus ele era tão certo que os fariseus tinham inveja das suas boas obras, das suas boas ações, porque eles não conseguiam fazer os milagres que Jesus fazia. Eles não conseguiam atrair as multidões que Jesus atraía. Isso causava muita inveja nos fariseus. Isso, de certa forma, deixou eles cegos, porque de tantos feitos que Jesus fez aqui na terra, eles não conseguiam enxergar Deus em Jesus. Aquele que eles passavam a vida estudando estava diante deles, e eles estavam cegos para ver Jesus, porque o seu coração não estava no reino, mas estava na terra. Então, algo muito importante que devemos entender é que o nosso coração, ele não deve estar aqui na terra. Ele não deve estar nas coisas terrenas, em conquistar e conquistar e conquistar, mas ele deve estar no céu. O que estamos fazendo para agradar a Deus? O que estamos fazendo para levar o Evangelho de Deus para frente? O mercado gospel, ele dá muito dinheiro, mas será que ganhamos a nossa salvação quando entramos nesse mercado? Quando pregamos só a partir de verbas altas? Quando tocamos na igreja só se tivermos algum tipo de cachê? Essas são perguntas que devemos nos fazer, porque a casa de Deus, na sua grande parte, é feita por voluntários. Tem aqueles que recebem um valor ou outro, mas aqueles que fazem da casa de Deus um negócio no tempo devido, eles vão colher o que plantam.